São Severino desafiou a escuridão das invasões bárbaras, o santo que temia mais o pecado do que as armas. Em uma época de sombras e destruição, quando impérios desmoronavam e a esperança parecia perdida, um homem solitário surgiu como uma luz na escuridão. Ele não era um rei, nem um general, mas sua presença mudaria o destino de milhares de pessoas. Seu nome? São Severino. No século V, o Império Romano do Ocidente foi progressivamente submerso pelos invasores germânicos: visigodos, ostrogodos, vândalos, suevos, bargúndios, alamanos e francos. Na devastação geral, só as autoridades cristãs constituíam ponto seguro para a sobrevivência. Esse é o contexto histórico em que se inserem a figura e a obra de São Severino, o apóstolo da Nórica. Severino não carregava armas, nem comandava exércitos. Sua força estava na fé, na sabedoria e no poder de unir as pessoas. Ele fundou mosteiros, que não eram apenas locais de oração, mas verdadeiros centros de esperança, lugares onde pobres eram alimentados, doentes eram tratados e refugiados encontravam abrigo. Severino foi um homem apaixonado por anunciar o Evangelho e muito preocupado com a salvação das almas. Ele chamava constantemente a conversão e a penitência. Tinha o dom de curar os enfermos e aconselhar os desorientados. Contudo, era fundamentalmente um homem simples e de caridade intensamente vivida. Se querem ter a bênção de Deus, respeitem muito o que corresponde aos outros, costumava dizer o santo. É muito fácil seguir os passos de Severino, nesta trilha de destruição. Em 454, estava nos confins da Nórica e da Pomonia, onde, estabelecido às margens do rio Danúbio, na Áustria, além de acolher a população ameaçada, usava o local como ponto estratégico para pregar entre os bárbaros pagãos. Já no ano seguinte, estava em Melk, e no mesmo ano em Ostembur, onde se fixou numa choupana para se entregar também à penitência. Vida contemplativa, vida ativa. São Severino nasceu em Roma, circa 410, em uma família nobre e rica. Para responder ao chamado de Deus, quis separar-se do mundo e viver como eremita. Passou alguns anos sob esse regime espiritual, até que, comovido pela destruição e morte que as invasões bárbaras deixaram no seu trajeto, decidiu colocar-se ao serviço das populações devastadas. Assim, abandonou as terras ao redor de Roma e foi pregar às margens do rio Danúbio, entre a Áustria e a Alemanha. Removerei do seu corpo o coração de pedra. Êxodo 11, 19 e 20. Como possuía o dom da profecia, avisou com antecedência várias comunidades sobre sua futura destruição, acertando as datas com exatidão. Temos, por exemplo, o caso dos habitantes de Astúris, aos quais profetizou a morte pelas mãos de Átila, o rei dos hunos que habitavam a Hungria, onde profetizou que se os habitantes não se distanciassem dos vícios e voltassem a Deus com orações, sacrifícios e obras de caridade, sofreriam um castigo terrível. Infelizmente, ninguém levou essa previsão em consideração. Essa rejeição motivou Severino a dirigir-se para Cumaná ou Cumagenes, província próxima. Não demorou muito para que as hordas dos hunos chegassem da Hungria e deixassem Astúris semi-destruída e a sua população massacrada. Dar-lhes-ei um coração de carne. Êxodo 11, 19 e 20. Em Comagenes, Severino profetizou também castigos se os habitantes não se convertessem. Ninguém acreditou inicialmente nele, por isso poderia-se pensar que a cidade sofreria o mesmo destino de Astúris. No entanto, um sobrevivente dessa localidade chegou a Cumaneges e testemunhou o que aconteceu com a sua cidade de origem. Ninguém em Astúris deu ouvidos aos avisos de Severino, e como não ouviram a voz do homem que os queria ajudar, não se prepararam para defender a sua terra e continuaram a viver levianamente.
Quando os hunos chegaram, cometeram 1000 atrocidades sem encontrar resistência. Em Comagenes, então, os moradores foram rezar nos templos, fecharam cantinas e locais de má convivência e mudaram de comportamento, fazendo sacrifícios e penitências. A população instruída organizou-se para se defender e deter o invasor. Infelizmente, toda a preparação e esforço de defesa pareciam insuficientes. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou o rumo dos acontecimentos. Enquanto o inimigo estava à espreita, ocorreu na região um terremoto de tal magnitude que os hunos ficaram com medo. Eles consideraram o que aconteceu como um sinal de mau presságio. Assim, os invasores decidiram fugir e não entrar na cidade. É Deus quem protege e encoraja os homens através dos seus santos. Terminado o episódio, São Severino conquistou o respeito de todos, até mesmo dos bárbaros que se apavoravam só de ouvir seu nome. A partir de então, foi Severino quem se tornou o defensor dos povoados invadidos e de suas vítimas. Sua fama aumentou ainda mais por causa das curas milagrosas que fazia. Ele não era um simples taumaturgo. Severino ensinava que às vezes Deus permite o sofrimento como meio de chegar até ele. Precisamente, a tradição conta uma curiosa história em que o santo diz ao seu discípulo Bonoso: se você está doente, pode se tornar santo. Mas se você estiver muito saudável, pode se perder. E o fato é que durante 40 anos, Bonoso sofreu de uma doença dolorosa. Bonoso finalmente entendeu que Deus havia usado aquele sofrimento para torná-lo mais santo, mais forte e mais completo. São Severino gostava de repetir frases da Bíblia e de lembrar sempre que todo pecado tem consequências e que, em muitas ocasiões, dada a gravidade ou insistência da falta, os castigos podem vir do céu. Sempre evangelizando. Durante 30 anos, Severino dedicou-se a fundar mosteiros. Ele caminhou descalço pelas imensas planícies da Áustria e da Alemanha, mesmo durante o inverno, mesmo que nevasse. A simplicidade no vestir, usava uma túnica surrada, e a vocação para o serviço lhe rendeu o carinho de todos. No dia 6 de janeiro de 482, teve a premonição da sua própria morte, e mandou chamar as autoridades civis da cidade de Noricum, a província do império onde vivia, para lhes pedir que respeitassem os direitos dos demais se quisessem ter a bênção de Deus. Ajudem os necessitados e se esforcem por ajudar o máximo possível os mosteiros e os templos, pediu o santo. Severino morreu em 8 de janeiro de 482, depois de repetir as palavras do Salmo 150. Todo ser que respira louve a Deus. 6 anos depois, seu túmulo foi aberto, e seu corpo foi encontrado incorrupto. Quando levantaram suas pálpebras, os que faziam a exumação viram que seus olhos azuis brilhavam como quando ele estava vivo. São Severino é muito venerado na Alemanha e na Áustria. Seu túmulo está em Nápoles, Itália, na Igreja dos Beneditinos. Ele é considerado padroeiro dos prisioneiros e dos pobres. Sua história ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder que uma única pessoa pode ter ao escolher ser a luz em meio às trevas. São Severino não foi apenas um santo. Ele foi um símbolo de coragem, compaixão e fé inabalável. E talvez, ao ouvirmos sua história, possamos encontrar inspiração para enfrentar os nossos próprios tempos difíceis. A história de São Severino nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, uma única chama pode iluminar o mundo. Oração a São Severino. Deus, nosso Pai, em São Severino nos destes um exemplo admirável de bondade e de amor cristão, que é servir e exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em conta raça, cor, cultura e religião. Vós sois um Deus que não fazeis acepção de pessoas. Diante de vós todos são iguais e participam da mesma dignidade de criaturas amadas e queridas por vós. Todos os povos são chamados a participar da vossa salvação
e a constituir uma grande família, a família dos filhos de Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que em Jesus, vosso amado Filho, nosso irmão, e mediante o vosso Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de vosso amor e de vossa ação na história humana. Amém.